Então, gente, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o desenho da matéria de desenho arquitetônico por computador. Talvez não seja, não sei, tem mil jeitos de desenhar isso daqui, não sei se talvez seja mais fácil. Eu acho bem simples, na verdade, eu não sei como é que o professor está explicando para vocês, mas ah, é basicamente assim, ó, eu vou utilizar o comando XL, que ele faz essa linha aqui. Deixa eu dar F8 para ela ficar no orto. E beleza, tem essa linha, a primeira linha aqui. Eu vou primeiro desenhar todas as paredes que estão na vertical, né? Todas as paredes estão na vertical, na verdade, mas as que estão no sentido vertical aqui no desenho. Então, utilizando o comando offset, eu vou delimitando as distâncias. Então, o primeiro offset que eu vou dar é o da espessura da parede, que é 16 centímetros. Então, aqui eu tenho a primeira parede desenhada. Em seguida, eu vou dar o offset de 1,45, que é a largura do banheiro. Então, 1,45. Tenho a largura do banheiro, vou desenhar a parede do banheiro, que tem 16 centímetros também. Então aqui a gente já tem a largura do banheiro. O próximo offset vai ser o da largura total da cozinha, que não tem uma cota do total da cozinha aqui. Mas já vou aproveitar, eu queria desenhar as janelas depois só, mas aqui não vai ter como. Então eu já vou dar os offsets desenhando também as janelas, que vai ser, o primeiro deles tem 1,62. A partir dessa linha aqui eu jogo 1,62 para cá. Então eu tenho a distância até na primeira janela, a janela tem 40 centímetros, offset de 40. O espaço entre cada uma das janelas é 15 centímetros, então offset de 15. Mais um offset de 40 para desenhar a outra janela. Estou desenhando as janelas de cima, só que elas são alinhadas com a de baixo também, né, que é a mesma cota. Então, mais um offset de 40. Então eu tenho as duas janelas aqui e aqui eu tenho a outra parede. Tem um monte de linhas, vocês devem estar entendendo nada, mas depois vai fazer sentido, tá? Então eu tenho 40 centímetros aqui, que é a distância do final da janela até na parede. A parede tem 16. Pronto, desenhei. Aqui eu tenho 3 paredes e essas duas linhas do meio são as janelas. Tá? Se quiser dá para trocar a cor. Deixa eu botar as da parede em vermelho e as outras aqui da janela eu vou deixar em branco. Tá? Então, o próximo offset é o desse pátio interno, que ele tem... Aqui tem que prestar atenção porque tem uma pegadinha aqui, ó. Porque de um lado a janela tem... Ela tá a 40 centímetros da parede, só que embaixo é uma esquadria. E da janela até na esquadria tem 46 centímetros. Então, essa linha, essa parede aqui, ela tem que estar... A próxima cota que eu vou dar vai ser de 443, que é a cota que eu tenho embaixo. Depois eu tenho lá em cima mais uma parede de 16 centímetros. Aí eu tenho o mesmo esquema que eu tenho aqui, que é 40 centímetros. Eu vou trocar de cor. Offset de 40. Vou botar branco, porque é uma janela. Mais um offset de 40. Mais um offset de 15, que é o espaço entre as janelas. E mais um offset de 40 centímetros, que é da segunda janela. E aí eu tenho 2,16 até na primeira parede do hall ali. A parede tem 16 centímetros. Eu tenho 90 centímetros no hall. Essa parede aqui tem que ser em vermelho. 90 centímetros até no hall e mais 16 centímetros da espessura da parede da entrada da casa. Então pronto, eu tenho todas as paredes e janelas da casa, né? As que estão na vertical. Então o que eu preciso fazer agora, como é uma casa retangular, é bem simples. Eu só tenho que dizer quais são as medidas na horizontal. Então eu vou dar uma XL na horizontal. É uma parede, então deixa eu botar em vermelho. A espessura dela é 16 centímetros, né? Esse offset aqui pode dar tanto para baixo quanto para cima, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Só que tem que prestar sempre atenção se eu estou dando a cota, por exemplo, a próxima cota que eu tenho aqui é de 3,5 metros, só que é 3,5 metros da linha de fora, porque é uma cota externa, até na outra linha. Então, offset de 350 da linha de fora para lá, porque é uma cota externa, né? 3,5 metros, e aí eu tenho que jogar 16 para dentro dessa linha aqui. E daí, externamente, eu vou ter 3,5 metros, e dentro eu vou ter 3,18, que é
a largura interna da casa. Não tem nenhuma cota. Esse desenho tá bem mal cotado aqui, pra falar bem a verdade. Tô cotando um monte de coisa que não, né? Falta um monte de cota importante, mas tá. Então, eu tenho a forma principal da casa. O que eu preciso fazer agora é dar trim. Então, com o comando trim, eu venho, corto aqui, corto embaixo, corto em cima. Pronto, eu tenho as janelas. E com as janelas eu faço o seguinte, ó. Só dou um trim aqui e um trim lá. Então, eu tenho já a janela aqui, as duas janelas. Essas janelas de baixo, aqui elas existem também. Então, agora é só desenhar as paredes dentro e tal, né? Aqui é importante eu dar um trim também, né? Porque essas linhas elas não existem. Então só venho dando trim aqui. Opa, essa linha não precisa. Eita, voltou tudo. Trim, 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 trim. Ai, cacete. Essa linha aqui não precisava ter dado trim. Trim. Pronto, dei trim em tudo. O que eu preciso fazer agora? Já que eu desenhei essas janelas aqui, eu vou desenhar as janelas externas também. Então, as outras janelas também. Então, no banheiro a gente tem duas janelas. Que elas não estão simétricas. Meu Deus, que agonia isso daqui. A primeira delas, dessa parede aqui para cá, eu tenho 94 centímetros. Aí a janela lá tem 40, para variar, né? 40 centímetros. Depois eu tenho 50 centímetros. E depois eu tenho mais 40 centímetros da segunda janela. E aí, para conferir, eu tenho 85 mais 9, que está 94. Então tá certo. Então elas até estão alinhadas, na verdade. Ele colocou um outro detalhe aqui da pia, parece. Enfim. Perceberam que eu desenhei dentro, né? Como é que eu faço agora? Eu posso pegar essas linhas que eu dei no offset e eu movo elas para dentro da parede assim. E eu só dou um trim aqui, ó. Pronto, então tem as janelas desenhadas aqui dentro. Ó, né? Do mesmo jeito que eu tenho aqui. Depois eu vou arrumar isso daqui, tá? Pra não deixar assim. Quais são as próximas? A parede da entrada, ela tem... ela não tem uma cota aqui, na verdade. Mas eu vou aproveitar agora e vou desenhar as portas, tá? A primeira porta do banheiro não tem boneca. A boneca, no caso, seria o batente da porta aqui, né? Que ele fica aqui. Isso aqui é só pra mostrar, né? Eu tento assim, tipo, o batente da porta seria isso aqui. Esse desenho não tem batente na porta. Estranho. Mas a cota... Deus, tá ruim de entender essas cotas aqui, cara. Não tem tabela de esquadrias também. Eu acredito que a porta tem 85 centímetros, que é aquela cota que tem aqui fora do desenho, né? A cota ela tá aqui assim. Então, eu vou dar um offset de 85. Do mesmo jeito que eu fiz a janela, eu vou fazer a porta. Então, eu movo essa linha para dentro e dou um trim. E aí, para fazer a abertura, eu dou mais um trim nessas duas linhas aqui. Tá? O jeito que eu estou dando trim aqui é mais fácil, tá? Eu tenho essas duas linhas, elas estão aqui, e eu tenho que delimitar elas por essa linha aqui. Eu dou o comando trim uma vez, e aperto... Aliás, eu dou o comando trim e aperto espaço. E eu aperto espaço mais uma vez. Assim eu consigo cortar essa linha aqui, eu só vou deletar ela e estender essa outra linha aqui. Para estender a linha assim também é bem fácil. Eu dou extend e aperto espaço duas vezes, do mesmo jeito do trim. Então essa linha ela estende até essa outra aqui e aqui eu tenho a minha primeira porta. A segunda porta, é a porta da entrada da cozinha, que é aqui nessa parede. Ela tá a 1,28 centímetros aqui. Então dei o meu offset nessa linha do meio, pode ser nessa linha de dentro, também tanto faz. A porta ela tem 68 centímetros. E aí, do mesmo jeito da janela, eu movo para cá, dou um trim. Opa, naquela linha não. Dou um trim e trim no meio. Então aqui eu tenho a abertura da porta. A próxima vai ser entre a sala de estar e o pátio, que ela está alinhada com essa daqui. Então, um jeito bem fácil, ó, é só pegar essas duas linhas que eu já tenho, seleciono elas com o lado azul, né, da esquerda para a direita. Dou o comando copy. E eu posso pegar por esse ponto aqui, por esse ponto aqui, por esse ponto aqui, tanto faz. Vou pegar pelo ponto aqui de cima e com o comando copy eu vou trazer elas para cá. E aí eu dou um trim aqui no meio, eu tenho a minha segunda porta.
E aqui no hall é um pouco mais complicado, essa parede do meio aqui, porque ela não tem uma cota dizendo o tamanho que tem a parede, né? Então a gente tem que fazer diferente, tem que pegar e fazer primeiro a abertura de fora. A abertura de fora, ela tá a 85 centímetros dentro. Eu vou pegar essa linha aqui e dar um offset de 85, né? Que é essa linha aqui. 85 centímetros. Depois eu vou dar aqui mais um offset de 89. Aí eu vou mover essas duas linhas para cá e eu vou ter a minha parede do hall interna, tá? Essas cotas todas estão no desenho, só que é bem difícil de interpretar essas cotas aqui porque, bom, podia ser de um jeito bem mais fácil, na verdade. Então, só do mesmo jeito do Extend, eu vou deletar essas duas linhas aqui e estender essas outras duas até aqui na entrada, tá? Então agora a gente desenha a porta de fato de entrada do negócio, que ela tá, olha só, ela tá dessa linha de cima, eu vou dar um copy nela para baixo e vou dar copiar ela 34 centímetros para baixo, tá? E eu vou trazer ela para cá. Como que eu faço isso? Eu pego no pontinho azul e trago para cá. Dela eu vou dar um offset de 72. E aí aqui eu só dou um trim e deleto essas outras duas linhas aqui, que elas não vão precisar mais, né? E dou um trim no meio. Então tenho a minha abertura aqui na frente, tá? Então desse jeito a gente já tem todas as aberturas e janelas. As janelas eu gosto de fazer assim, ó. Já tem essas duas linhas, né? Eu vou dar só um trim aqui nas duas. Eu vou utilizar de novo o comando linha e só vou trazer elas assim. Então eu já tenho desenhado a minha janela. Tá? É para evitar fazer linha sobre linha, né? Eu poderia só vir aqui e desenhar uma linha, ia ficar branca por cima da vermelha. Só que depois que o desenho está pronto e tal, eu preciso mexer nele, fica mais complicado. Então, é preferível já dar tipo o trim aqui, e depois eu só venho completando com as linhas. Eu posso ir desenhando todas elas, como todas as janelas têm 40 centímetros, eu posso desenhar uma só, copiá-la por um ponto de referência e colar em cima, né? Ou eu posso desenhar de novo, enfim. Então aqui eu vou dar um trim também, fazer isso em todas as janelas. Opa, aqui não ficou no lugar certo, agora sim. Aqui eu vou dar um trim, vou dar um trim aqui também. Copiar para cá, para cá, para cá e para cá. Pronto, então com três comandos na verdade eu utilizei. Eu utilizei o trim para cortar a parede, o copy e o comando linha também, né? E o copy, só. Não precisa de mais nada, é bem simples. Agora eu vou desenhar as portas, tá? A estrutura da casa já está basicamente pronta, né? Esse detalhe aqui, o que eu vou fazer agora é mais tipo detalhe de esquadria e tal, né? A própria janela, aproveitando que a gente já está aqui, ela geralmente tem uma linha no meio, né? Essa linha do meio, a gente tem 16 centímetros de parede, né? Então, se eu der um offset de 8 centímetros aqui, eu já vou ter a linha central, ó. Tanto faz o lado, né? Porque é no centro. Se preferir, também dá para fazer uma linha, pegar aqui no triângulo, né? Que é o ponto do meio, e trazer para cá, tá? A interface desse AutoCAD aqui é diferente, mas os comandos são os mesmos, é tudo mesmo, tá? Eu estou usando 2012, que é o que eu uso no escritório, mas tem qualquer AutoCAD isso aqui. Então vou desenhar a porta. A porta eu gosto de desenhá-la assim, ó. Normalmente, aqui como não está sendo indicado no desenho nem nada, as portas elas têm 3 centímetros de largura por um tamanho X de comprimento, né? Esse tamanho aqui, no nosso desenho é 85 centímetros, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um retângulo com o comando do retângulo e eu dou o comando, né, espaço, clico com o desenho e aí aqui embaixo ele aparece para mim, ó, especifique um canto, um ponto ou uma área, uma dimensão e uma rotação. Eu vou dar o comando D, que é de dimensão, e aí eu vou dizer para o AutoCAD o tamanho que eu quero essa porta, no caso é 85, aperto Enter e 3, aperto Enter, e aqui ele já me dá um retângulo com as medidas que eu informei, né, olha, tem 3 por 8, por 85. Então eu tenho a folha da minha porta, né? Eu vou mover para cá. Eu não tenho uma linha de referência para colar aqui, né? A porta ela abre daqui para cá, né? Eu não tenho uma linha nem nenhuma linha aqui, então eu vou traçar uma linha qualquer. Vou pegar pelo canto e mover para cá, né?
No desenho tá assim, tá? Se eu fosse fazer, eu ia dar um offset de 10 centímetros para a porta ter um batente aqui, né? Mas, se o cara fez assim, deixa assim. Essa linha aqui eu já posso deletar, que eu só usei de referência. E, como eu desenho a projeção, não sei se o professor mostrou, mas tem aqui nos arcos, né, em cima, tem aqui no arco, tem esse aqui, ó, Start End Direction. É só clicar no canto da porta, no canto da parede e dizer a direção, pronto. Então tem a projeção da minha porta. A projeção, ela é sempre em pontilhado. Eu recomendo sempre utilizar... Recomendo utilizar não, né? Mas eu uso sempre esse daqui, ó. Que é... que eu não achei no caso, cadê? Raiden 2, esse aqui. Ok. Então venho aqui e coloco o Raiden 2 que fica esse tracejadinho aqui legal. Essa porta, ela abre... ela tem 68, então do mesmo jeito... eu vou dar o comando D, vou digitar 68 por 3. Pronto, então eu tenho minha porta, eu movo ela aqui no canto e coloco o arco de projeção. Tem um outro comando também que é legal usar, é tipo esse aqui, ó. Essa linha ela tá tracejada, essa linha tá tracejada e essa linha aqui não tá. Tem um comando que é o comando do MA, que ele pega as propriedades dessa linha, né? Então dou o comando MA, seleciono a linha que eu quero copiar e desenho na linha da projeção. Então, do mesmo jeito que eu consigo copiar uma propriedade de uma linha para outra, eu consigo copiar a cor, por exemplo. Então, do MA, eu quero que essa linha aqui seja vermelha, por exemplo, né? Então, comando MA aqui, aqui. Então, né? Só que no caso é só usei de exemplo mesmo. Vamos desenhar a próxima porta, que é essa daqui de fora. E tem diversas maneiras. Eu poderia dar um mirror, por exemplo, seleciono essa porta aqui, dou um mirror no centro da sala, um triângulo aqui, e desenhei já a porta. Eu poderia também copiar ela, né? É um pouquinho mais complicado, mas eu poderia copiar ela, dar um mirror nela aqui, né? E mover para cá. Dá na mesma. Eu poderia copiar a porta, poderia desenhar a porta de novo. Eu poderia, enfim, tem N maneiras de fazer, tá? O que eu fiz aqui é o seguinte, essa linha, ela tem um ponto central, né? Se eu der o comando mirror, selecionar no triângulo e trazer para cá, né? Para baixo, tem que ser. Selecionei a porta, comando mirror no triângulo e trouxe para baixo o meu mouse, ele vai já botar a porta do outro lado. E aí o comando mirror tem que dar se tu quer apagar a outra ou não, né? Eu não quero apagar, eu quero deixar ela ali. Então, não. Pronto, tá aqui minha porta. Vou desenhar a porta, as duas portas da entrada agora. Que tem 85 centímetros a porta, 89, é P1. A P1 é igual... não é o mesmo tamanho. Não tem a cota dizendo o tamanho da porta aqui, uma cota importante não tem no desenho. No desenho que o professor disponibilizou, no caso. Complica um pouco, né? Mas a gente sabe que a porta ela vai daqui até aqui, então ela tem que ter 90 centímetros. Então eu dou o meu comando RE, Dimensions 93. Pronto, eu tenho aqui a minha porta, que está alinhada por aqui, né? Então eu movo ela para cá. Ela passou da parede. Então eu não sei o que o Tadawando fez, mas... ela é um pouco para baixo aqui, ó. Eu não sei também quanto para baixo é, eu vou dar 5 centímetros aqui. Mas essa é uma cota que é um palpite, na verdade. Não tem uma cota informando, né, a distância. Tem que ser assim mesmo. Então vou botar a projeção aqui, aqui. Aí como eu quero que seja a projeção, só vou dar um MA nessa linha aqui e vou trazer para cá. Depois eu posso só selecionar essa porta aqui, utilizando o comando mirror, eu trago ela para o outro lado. Né? E ela não ficou... ela ficou, na verdade, mas aqui ela fechou bem certinho na parede, cara, que estranho. O desenho dele também tá assim. Não tá certo isso, tipo, na prática mesmo não é assim que se faz, tá? Mas... beleza, desenhei a porta, aqui não tem porta de entrada, tem os degraus ali, mas eu não vou... não tem cota informando também. E é basicamente isso aqui, o pavimento térreo da casa, tá? Com todas as janelas, as portas e afins. Beleza? Fechou.